O advogado, pós-graduado em gestão pública, Gerson Claro, desde que assumiu o comando do Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso do Sul, o DETRAN-MS, tem buscado, nesta primeira fase, fazer um levantamento minucioso da estrutura física e organizacional da autarquia. Na tarde da última sexta-feira, dia 16 de janeiro, o diretor-presidente da instituição recebeu a reportagem do jornal eletrônico Região News em seu gabinete. Confira agora os principais trechos desta entrevista. A gente já tem um diagnóstico preliminar. É lógico que algumas coisas na esfera administrativa, especialmente por questões de sistema, a gente vai demorar algum tempo ainda para ter bem claro questões contratuais, planilhas, mas na essência, a estrutura geral, a gente já tem um diagnóstico e uma análise do estado todo. Agora, é falsa ou é verdadeira aquela ideia de que o DETRAN de repente virou uma espécie de um banco central paralelo do governo? Quer dizer, os recursos do DETRAN acabavam alimentando a própria máquina também, de um modo geral, não? O DETRAN é um órgão de arrecadação em todo o Brasil. Ele se tornou um órgão de arrecadação eficiente. Porém, a visão não pode ser só essa. Numa linguagem bem popular, eu tenho dito que o DETRAN pode ser chamado de galinha dos ovos de ouro do governo. Só que a galinha dos ovos de ouro não pode esmagar o pescoço dela, senão ela deixa de pôr ovo. Então, o que a gente, num primeiro momento, já com esse diagnóstico está levantando, é que nós precisamos reestruturar, realinhar muita coisa e dar fôlego para o DETRAN para que ele possa atender o nosso usuário, que a gente chama de nosso cliente, no mínimo com respeito. Hoje está faltando respeito com o nosso usuário, justamente pela deficiência da nossa estrutura, pela nossa deficiência ou a falta de pessoal. Nós temos tecnicamente um DETRAN preparado para atender bem o cidadão. Nossos sistemas de TI são ótimos, de ponta, dos melhores do Brasil. O DETRAN o DETRAN do Mato Grosso do Sul é um DETRAN bem conceituado a nível nacional. Porém, as nossas estruturas estão, eu diria, no gargalo, de pessoal e estrutura física. Nós tivemos um aumento de veículos no estado de 2005 para 2014, final de 2014, de mais de 100%. De 600 e poucos mil veículos para 1.300.000. Isso, se você pegar o exemplo de Sidrolândia, isso torna insustentável você, com a mesma estrutura, dobrar o atendimento, entendeu? E dobrar, de repente, as obrigações. Então, nós precisamos investir a curto, médio e longo prazo e tornar o DETRAN um DETRAN que trata o seu usuário, o seu cliente com respeito. Em termos de defasagem de pessoal, qual que é o diagnóstico que vocês têm inicial? Preliminarmente, nós temos que o pessoal que a gente tinha para atendimento, mesmo tendo feito concurso no período, nos últimos 10 anos, é o pessoal que a gente tem hoje. Então, preliminarmente, nós estamos aí atendendo com efetivo no mínimo de 50%, 60% daquilo que precisaria. Isso vai ser resolvido a médio prazo? Como é que se pretende equacionar esse problema? Deixar bem claro que a tecnologia implantada também substitui mão de obra, entendeu? Então, com as novas tecnologias, a gente acha que não precisa também acompanhar aritmeticamente o número de pessoas que tinha antes, mas a gente entende que precisa. Nós temos um concurso aberto para chamar, precisa da autorização do governador. Apesar do decreto de suspensão de 180 dias, nós vamos tentar justificar a possibilidade de chamar já parte do pessoal do concurso, treinar instrutores e vistoriadores para poder a gente entender bem o nosso usuário. Essa questão do meio expediente vai realmente ser extinto? Vai se ampliar esse funcionamento ao público? Nós estamos, na realidade, fazendo uma análise disso. Não é vontade nossa extinguir o meio expediente totalmente, mas na ponta do atendimento é necessário rever muita coisa. Nós estávamos aqui, não é por causa de vistoria, não é por questões de nova portaria, nada disso. Tem represado, e as filas no DETRAN, se você perguntar, muita gente falou, mas é agora nesse mandato? Não, em dezembro estava assim. A gente teve na equipe de transição aqui, nos últimos dias, com filas de gente que ficava 3 horas para fazer o emplacamento.
2h30, 3 horas para fazer uma vistoria. E então a gente entende que eu não posso estar funcionando meio período se eu estou fazendo isso, então é porque está represado. Então, para esses dois setores, por exemplo, a partir de segunda-feira, da próxima segunda-feira, o emplacamento já vai funcionar o dia todo. Já serão, na sede, não em todo o interior, serão 2 turnos. A vistoria, nós estamos em estudo de implantação até de um novo local, uma nova estrutura de vistoria, que é feita pelo próprio Detran, além das nossas credenciadas. Esse ano parece que uma das inovações aí no apagar das luzes do governo anterior foi a criação de uma nova inspeção, né, que os veículos vão ter que passar agora, além daquela normal dos veículos, acho que acima de 4, 5 anos, né? Na realidade, não é uma nova inspeção, é a mesma vistoria, que vistoria todos os itens de segurança. É uma despesa nova para o nosso usuário, mas a gente... que análise está sendo feita? Foi feita no apagar das luzes, realmente em dezembro. Talvez até com o Detran um pouco nem bem preparado para realizar isso. Mas o objetivo da portaria, a tendência é uma tendência nacional e uma tendência mundial. Você com um veículo com mais de 5 anos, na realidade, quando está completando o 6º ano, você obrigatoriamente, no momento de você licenciar, você vai ter que fazer uma vistoria para averiguar se os pneus do veículo estão em condições de rodar, as condições de segurança, extintor, cinto, lanternas, toda a vistoria feita normalmente para transferência. Quando você já fez uma vistoria nesse período para transferir, para mudar de cidade, para qualquer outra coisa, essa vistoria vai valer também para o licenciamento. Mas se você não fez nenhuma vistoria no seu carro, nos últimos 5 anos, 6 anos, vai começar a fazer. Outra questão, essa questão dos contratos aí que foram firmados aí de longo prazo. Tem uma definição se vão ser mantidos, vão ser revistos? Principalmente a questão da carteira de habilitação, né? Na realidade, o que é? É o que eu falei de implantação de novas tecnologias. Tem contratos que são diretamente vinculados à tecnologia. Então, aquilo que é bom não tem por que a gente ficar fazendo caça às bruxas. O que a gente tem que abrir? A planilha de custo, saber se o serviço é essencial, se o preço que está sendo pago pelo serviço é um preço justo, né? Porque o empresário que presta serviço, está no mercado para ganhar dinheiro. A gente, como poder público, a gente tem que fazer a avaliação do preço de mercado. Se o preço estiver dentro do preço de mercado, o serviço for de qualidade e for útil, for necessário, custo-benefício, não tem por que a gente sair por aí, caça as bruxas e rescindir contrato. Se o serviço puder ser prestado pelo próprio Detran e tiver muito oneroso, normal que a gente vai tomar uma decisão depois de abrir planilha, depois de ver a possibilidade de repente, até assumir algum serviço. A gente está fazendo uma avaliação criteriosa, impessoal. Não é para essa empresa ou para aquela empresa, é genérico. Custo-benefício. Aquilo que for melhor para o Detran, que for melhor para o Estado de Mato Grosso do Sul, é melhor para o cidadão. Porque quem alimenta e quem paga essa conta não é o Detran, é o povo do Mato Grosso do Sul. Em relação, é uma questão específica lá de Cidrolândia, a questão da reforma lá da Ciretran, como é que ficou? Teve uma licitação? Como é que ficou definido? Teve a licitação, já teve a empresa vencedora da licitação para fazer a obra. Nós estamos na fase, passou a fase aí de recurso, de ordem de serviço. Eu entendo que nos próximos dias a gente já fez a defesa da continuidade da obra, ou do início da obra, não é nem de continuidade, para que esse investimento seja feito, porque a estrutura do Detran é a mesma estrutura de quando ele foi criado, com na casa de 1.000 carros. Cidrolândia na casa de 13 mil carros hoje, não pode ter aquela estrutura, e é o que nós falamos do respeito ao cidadão. Chega para fazer uma vistoria, fica no sol, fica na chuva, fica na fila. Então a estrutura física ela tem que ser melhorada, e Cidrolândia, certamente nós vamos conseguir dar essa ordem de serviço nos próximos dias. O investimento, mais ou menos, quanto que vocês estão estimando? A licitação ficou, a empresa que ganhou, em torno de 500 e poucos mil reais, que será o investimento total, tanto no pátio de vistoria, emplacamento, quanto na área do prédio, que vai ser ampliado. E ainda esse semestre é possível que já esteja começando as obras? Com certeza. Com certeza nós vamos estar... eu já despachei com o governador, e ele determinou que a equipe, que é uma equipe que está fazendo análise, que ela estude. Eu entendo que
os nossos investimentos estratégicos, alguns, até por definição de decreto, estão suspensos, mas esse investimento do DETRAN, eu entendo que é possível fazer, até porque é uma obra extremamente necessária para nós. Agora, assim, sua primeira avaliação dessas 2 semanas é que o órgão, como é que você definiria a situação do órgão em termos de gestão, de finanças, como é que você avaliaria? Eu diria que o órgão é um órgão superavitário. Ele tem condições de melhorar. Nós temos um alto índice de inadimplência, por isso a gente tem que fazer essa análise da questão da vistoria. Nós estamos trabalhando na casa de 35% de inadimplência. Os nossos acidentes de trânsito, grande percentual dos acidentes, por exemplo, com moto, são de motos que estão com documentos atrasados, que estão sem vistoria e com o seu condutor inabilitado, não tem habilitação. A nossa estatística indica que 50% dos acidentes com moto, o condutor não é habilitado e a moto não está devidamente documentada. Então, é um direcionamento para fiscalização e para a educação do trânsito, para poder a gente resolver isso. É um alto índice de inadimplência ocasionado e gerando até acidentes por questão da pessoa estar despreparada e não tá conduzindo um veículo sem condições. Então, como eu disse antes, tecnicamente o DETRAN é um órgão preparado para atender bem. Nós precisamos mudar algumas estruturas de governo. O governador tem determinado a questão da transversabilidade. As mudanças, as estruturas de governo, elas não são feitas para o Gerson presidente pelo período. Não são feitas para este governo. É feita para o Estado, para a continuidade do Estado de Mato Grosso do Sul. Então nós temos que mexer nas estruturas de governo para o que a gente faça fique e ajude a melhorar, dando eficiência, valorizando o servidor, implantando, como o governador tem dito, implantando um sistema de meritocracia, de produtividade, onde as pessoas que se dedicam mais, que trabalham mais, elas possam ter uns benefícios maiores e coletivamente também defender uma melhoria em toda a estrutura de pessoal do DETRAN.